formado por retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, vejamos. Esse símbolozinho aqui, ó, essas duas barras, significa paralelo. Então, isso significa a reta R e a reta S são retas paralelas. Já a reta T seria uma reta transversal, ou seja, uma reta que corta as duas paralelas. Ok? Então, aqui nós temos 8 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. E agora nós vamos estudar um pouquinho aí sobre esses ângulos. Primeiramente, vamos falar sobre os ângulos alternos internos. Bom, alterno significa que está um de um lado e outro do outro da reta transversal. Então, por exemplo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são chamados de ângulos alternos internos. Então, é verde com verde e o azul com azul. Então, esse com esse, azul e azul, verde com verde. Bom, então, ângulos alternos internos significa que eles estão do lado de dentro das retas paralelas e está um do lado esquerdo e um do lado direito da reta transversal. Ângulos alternos internos, eles são sempre congruentes. O que isso significa? Que eles possuem a mesma medida. Bom, próximo caso. Ângulos alternos externos. Basicamente, é bem parecido com o alterno interno, só que ao invés de estar do lado de dentro das retas paralelas, está do lado de fora. Então, o verde com o verde e o azul com o azul. Esses ângulos alternos externos também são congruentes. Ou seja, eles têm a mesma medida. Próximo caso. Ângulos colaterais internos. Agora já muda um pouquinho. Interno, a mesma coisa. Estão do lado de dentro das retas paralelas. Só que ao invés de estar agora alternado, né, os lados, eles estão do mesmo lado da reta transversal, por exemplo. Aqui nós temos esse ângulo verde e esse outro ângulo verde aqui. Eles são chamados de ângulos colaterais, porque estão do mesmo lado da reta transversal, da reta T. Bom, pelo desenho aqui, é claro que a gente não pode confiar na figura em si, mas pelo desenho já dá para ver que eles não são iguais, não são congruentes. E aqui eu falo para vocês que eles são suplementares. Ou seja, o que isso significa? Bom, isso significa o seguinte, eu posso vir aqui agora e dar um nomezinho para eles. Por exemplo, eu vou chamar esse aqui de ângulo A e o de baixo de ângulo B. Eu posso falar que a soma dos dois é sempre 180 graus. Bom, próximo caso, colaterais externos. Da mesma forma que o colateral interno, né, os dois estão do mesmo lado, por exemplo, esse verde com esse verde aqui, estão do mesmo lado, só que agora eles são externos. E da mesma forma que os internos, eu posso falar que os externos são, que os colaterais externos são suplementares. Ou seja, o ângulo A mais o ângulo B, os dois juntos, 180 graus. Bom, da mesma forma o azulzinho, tá? Esse azul com esse azulzinho aqui também, somando os dois,
temos 180 graus. Bom, conclusão que a gente tira aqui sobre o que posso fazer com os 8 ângulos que temos, né? Quando são iguais ou quando são suplementares, porque só temos esses dois casos aí. Então, ou eles são iguais ou eles são suplementares, basicamente. Então, aqui os ângulos de amarelo são todos congruentes, certo? E esses ângulos aqui de cinza são todos congruentes entre si. Bom, esta foi a conclusão. Para terminar agora essa videoaula, eu vou colocar aqui um caso extra, quando eu tenho duas transversais. Ao invés só daquela reta, ao invés só de ter uma reta T transversal, eu posso colocar uma reta U aqui embaixo. Bom, mas beleza. É o seguinte, quando temos aqui duas retas transversais cruzando, esse ângulo verde aqui, ele vai ser a soma do amarelo com esse azulzinho. Então, dando nomes aqui, chamando esse verdinho aqui de X, eu posso colocar Y no amarelo e Z nesse azulzinho. O X, ele é exatamente a soma do Y com o Z. E uma explicação rápida para isso seria o seguinte: eu vou traçar uma outra reta aqui, passando por esse pontinho. Posso colocar essa reta aqui, sei lá, reta A, por exemplo, e vou falar que a reta R, S e A, as três são paralelas. Bom, esse pequeno ângulo aqui, ele é igual ao ângulo amarelinho, que eu tinha chamado de Y. Então, aqui embaixo eu vou ter o mesmo valor. Já esse outro aqui, ele vai ter o mesmo valor desse aqui de baixo, que era o Z. Logo, o X, que ocupava essa posição aqui, ele é exatamente o Y e o Z juntos. Então, X é igual a Y mais Z.